Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Bom dia. Vão abrindo a apostila de vocês lá na página 3. Vão abrindo lá na página 3. Tô abrindo aqui também, tá travando um pouquinho. Então, só um minutinho, gente. Lá na página 3, fala sobre a cultura, né, portuguesa e indígena influenciando a nossa. A cultura brasileira ela é formada por diversas participações, mas a portuguesa e a indígena têm grande destaque. Então, nós vamos estudar isso durante esse bimestre. A participação dessas diferentes culturas na nossa cultura. A gente vai pensar um pouquinho sobre tudo isso. Então, aí na página 3, vocês têm esse quadro, né, que foi feito posteriormente à data do descobrimento do Brasil, bem depois, né, o Brasil foi descoberto em 1500, e esse quadro foi feito lá em 1900, tá? Então, vocês irão observar bastante esse quadro, pensar em tudo que vocês sabem sobre a história do Brasil, sobre a chegada dos portugueses, sobre os índios, e irão fazer as questões da página 3 e da página 4. Tá bom, pessoal? Dez minutinhos para vocês fazerem.
Pro, que página que tá? 3 e 4. Obrigada. Cinco minutinhos para terminarem essa página, tá, pessoal? Pessoal,
Pessoal, eu não sei se vocês repararam, mas lá no Moodle, além da atividade avaliativa, também tem uma atividade extra, tá? Não vai ser toda semana, mas a semana sim, semana não, às vezes semana seguida, depende do caso, vocês terão lá no Moodle atividades extras de gramática. Eu estou começando com atividades extras sobre conteúdo já visto. Então, substantivo, adjetivo, tá? Como que vocês têm que fazer essas atividades? Ou vocês podem imprimir, fazer na própria folhinha e colar no caderno, ou vocês podem fazer direto no caderno, mas aí tem que copiar o enunciado, copiar o que é para fazer, tá? Eu sempre vou dar uma semana para vocês fazerem. Então, foi colocado na segunda-feira. Vocês têm até segunda-feira que vem para fazer. E aí, a gente vai corrigir. Pode ser que seja na terça, pode ser que seja na quinta. Cada semana vai ser de um jeito, tá? Além disso, eu acho que os professores já devem ter comentado com você que vocês terão um ponto extra por participar da aula, tá bom? Então, uma vez por semana, eu vou chamar cada um de vocês e vocês vão responder alguma coisa que eu perguntar da aula. E aí, esse pontinho vai acumulando e vocês terão um ponto a mais na média no final do bimestre. Entenderam, gente? Entenderam? Sim. Então, tá bom. Então, vamos começar agora a correção aqui das atividades, tá? Então, vamos lá. Vou começar com a Carol. Carol Sartorelli. Carol, então vamos lá. Observe as diferenças da apresentação pessoal dos indígenas e dos portugueses. Letra A. Que imagem, né? O que que os indígenas podem ter pensado a respeito dos portugueses quando olharam para eles, Carol? Eu escrevi que eles pensaram que eles eram bem diferentes do que eles, que as vestimentas e o jeito deles eram diferentes, que eles vieram de outro lugar. E Para os indígenas ficou um pouco complicado ter uma ideia, né? Porque eles são muito diferentes, eles nunca tinham visto algo assim. Agora, letra B, a Maria Emília. Maria Emília, que imagem os portugueses tiveram dos indígenas quando bateram o olho neles a primeira vez? Eles eram pobres, tinham uma cultura diferente da deles, uma religião também diferente da deles, e que eles eram meio esquisitos. Mas eles perceberam alguma coisa sobre religião assim que colocaram o olho neles? Não, né? Isso foi depois. Então, quando os portugueses viram pela primeira vez os indígenas, o que passou na cabeça deles é que eles eram selvagens, porque não estavam vestidos, certo? Próximo. Número 2. Henrique. Como você imagina que eles conseguiram se comunicar, já que eles falavam línguas diferentes, Henrique? Henrique? Quem não responde perde o ponto, tá, gente? Próximo. Ana Clara. Ana Clara Rodrigues. E aí? Ana Clara Rodrigues. Ana, seu microfone está desligado. Pro, eu acho que ou eles criaram uma nova língua para poder se comunicar, ou eles ensinaram português para os índios. Não.
Maria Luísa. E aí, Maria Luísa, como que eles fizeram para se comunicar? Assim, eu acho que eles ensinaram português, mas antes de tudo eles utilizavam sinais e gestos. Sinais, né? Então, por meio de sinais, tá? Próximo, questão 3. Maria Fernanda. Maria Fernanda, como você imagina que a língua portuguesa se estabilizou no Brasil? Como que foi esse processo, Maria Fernanda? Tem que ser jogo rápido, gente. Próximo, Rafaela. Rafa, como você imagina que a língua portuguesa acabou se estabilizando no Brasil? Rafaela. Essa Rafaela é Rafaela Silva, né? Nicolas, como você imagina que a língua portuguesa se estabilizou no Brasil? Pera aí, pro. Aqui. É qual, pro? Ah, achei. É a 3, né? Sim. Eu coloquei, misturaram português de Portugal com outra língua. Não. Leonardo, como o português se estabilizou no Brasil, foi estabelecido no Brasil? Leonardo. Eu acho que os portugueses trouxeram a língua deles aqui para o Brasil e os índios reformularam ela no Brasil. Os índios reformularam ela? Fizeram melhor. Não. João Pedro Pavan. Como a língua portuguesa foi estabelecida no Brasil? João Pedro Pavan. Ana Paula. Como a língua portuguesa foi estabelecida no Brasil? Quem não responde perde o ponto, tá, gente? Esse ponto ele é extra, então perde. Vinícius, como a língua portuguesa foi estabelecida no Brasil? Eu acho que é porque os portugueses escravizaram os índios e forçaram eles a falar o português. Exatamente, né? Os portugueses obrigaram, impuseram os índios a falar português. Então, foi obrigado, tá? Foi obrigado. Questão 5. Isabelle. Isabelle, os portugueses, Isabelle, os indígenas, nas escolas indígenas, eles aprendem também, eles estudam também. Não, questão 4. Você sabe se no Brasil ainda existem grupos indígenas que falam outro idioma que não o português? Existe ainda? Grupos indígenas que falam outros idiomas que não o português? Isabelle? Hã? Sim, eu acho que existe sim. Existe sim. Muito bem. Próximo. Será que nas escolas que os índios frequentam, eles aprendem o seu idioma nativo? Deixa eu ver quem vai responder. Gi, você é do 6º B, né? Giovana? Pode responder, Giovana.
Giovana. A Giovana é do sexto A ou do sexto B, gente, por favor? Sexto A. Sexto A. E aí, Giovana? Próximo, Gustavo. E aí, Gustavo, eles aprendem? Oi, Pro. E aí, eles aprendem? Gustavo, Tá me ouvindo? estou te ouvindo. Questão 6, né, Pro? 5. 5. Não está acompanhando a correção, Gustavo? Eu tô, mas achava que eu tava na outra parte. Ainda não foi respondida essa questão. Você sabe. Peraí, deixa eu ler aqui. Você ainda não respondeu? Não, eu achava que era só a outra página que era pra fazer. Próximo. Vocês perdem o ponto, tá, gente? Vamos lá. Alisson não está, faltou, né? Davi, faltou. Enzo, também não está. Gabriel. Fala. Oi? O Enzo e a Rafaela Lemos mudaram de escola. Ah, tá. Tá ok. Gabriel não está. Heloísa não está. Isis. Presente. E aí, Isis, qual é a resposta? É 5, né, Pro? Não, da questão que eu estou. Questão... Sim, é 5. 5, isso mesmo, 5. Tá. Pro, eu acho que eles estudam português e o idioma deles. Muito bem, Isis. Obrigada. João Foga está? Não. Pedro, acabou de entrar. Pedro, questão 7. Questão 6. Na sua opinião, o que é mais desejável? A, B ou C e por quê? A C, porque assim conseguimos entendê-los e podem falar sua língua de origem. Isso. Muito bem, Pedro. Yasmin. Yasmin está? Não, né? Presente. Yasmin, você conhece palavras do idioma indígena incorporadas no nosso idioma? Eu acho que sim. Eu Pode lembro falar. da palavra guaraná. Isso. Muito mandioca. bem. Eu acho Muito... que só, não lembro. E a 8 é sobre os costumes. Quais os costumes... Alguém gostaria de responder essa? Quais costumes indígenas que nós utilizamos na nossa cultura? Pode falar, Carol. A colheita e a caça. Nós também tem vários alimentos, né? Como o milho, a mandioca, as lendas indígenas que a gente utiliza bastante para contar histórias, tá bom? Escrevam aí no final da página 4. Compartilhado oralmente, 6/8. Compartilhado oralmente. Muito bem, pessoal. Agora, realidade e ficção. Realidade é o que é real,
Ficção é o que é inventado. Vocês vão fazer o estudo agora de um texto muito bacana que se chama O Diário de um Grumete, tá? Vocês irão ler o texto e depois fazer as questões até na página 13. Fazer as questões até na página 13, tá? Vocês têm o resto da aula de hoje para fazer isso, tá bom? Até a página 13. Podem fazer.
Ô, Pro, eu tô com uma dúvida. Ô, Pro, aquela atividade de português no Moodle é para você. É pra gente colocar a resposta no caderno? Carol, você estava aqui no comecinho da aula, meu bem? Eu tava. Então, eu expliquei no comecinho da aula. Você tem duas opções, ou imprime a atividade com a resposta e cola no caderno, ou você pode fazer no seu caderno copiando o enunciado, Tá bom, Pro, tá obrigada. bom? Ô, professora, Sim. a gente está pedindo para avisar que quando você perguntou para ela, ela respondeu, mas você não ouviu. O áudio dela provavelmente estava com algum problema.
Até que página? Esse.
Professora, Oi. é para fazer até que página? 13. 13? Isso. Obrigada. Pessoal, se vocês não terminaram, não tem problema. Eu dou um tempinho na próxima aula para vocês terminarem, tá bom? Eu dou uns 10, 15 minutinhos na aula que vem para vocês terminarem, ok? Então tá bom, gente. Um bom final de semana para vocês. Até a semana que vem. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau, gente. Professora, Sim. é para fazer em casa ou na próxima aula? Eu disse que eu darei 15 minutos a aula que vem para vocês terminarem. Tá bom, tchau. Pode sair.